Meus amigos, muito boa noite a todos. O nosso tema será provas e expiações, como vocês estão vendo. É um tema largamente trabalhado dentro da doutrina espírita. Em particular, nós selecionamos uma espécie de frase síntese que foi posta pelo nosso amigo Kardec na Revista Espírita, na qual ele editou durante mais de 10 anos, ao tempo em que foi desenvolvido os livros da doutrina espírita. E a síntese é posta da forma como está na tela. Numa palavra, a expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. Precisamos entender adequadamente essa síntese, certo? E é o que nós vamos fazer nos poucos minutos que temos da nossa exposição. E o primeiro ponto a destacar é o que nos coloca a nossa amiga Joana de Ângeles na frase em que vocês acabaram de ver, em que ela afirma de forma clara, certo, que as nossas provas e expiações não são derivadas de uma punição, de uma determinação do Cristo, de Deus, ou de quem quer que seja, mas, na realidade, elas são derivadas daquilo que nós construímos, daquilo que nós realizamos, daquilo que nós fizemos, certo? Nas nossas existências passadas. Daí vem a questão do passado, da frase da Revista Espírita. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós, quando estamos passando pelas tempestades das provas e expiações, imaginamos que a responsabilidade desta situação não é nossa, mas aquilo está sendo imposto, está sendo trazido, certo, às nossas costas, à nossa revelia, o que não é a realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a própria nossa amiga Joana de Ângeles, na frase também que vocês acabaram de ver, no qual ela afirma o seguinte, em outras palavras, as provas e expiações, elas atingem a cada um de nós, a nossa família, certo? Aos nossos parentes, de uma forma diferente. Essas provas e expiações, elas podem ser dores na alma, dores no corpo ou dores no sentimento. E o que ela quis dizer com isso? Quis dizer que muitas vezes essas provas e expiações são visíveis e outras são invisíveis. Algumas apenas eu efetivamente percebo, sinto e sofro, enquanto que outras as pessoas compartilham, as pessoas perfeitamente identificam que você está passando por uma prova e expiação. É o que ela diz, dores nas almas. É aquela dor, muitas vezes, que você sente, que nós sentimos, pela partida de um parente, de um pai, de um amigo, de uma esposa, de uma mãe, certo? Que é a dor da saudade, dor da ausência, certo? São dores na alma, certo? Que se estende a você e muitas vezes a todos os seus amigos ou parentes. E tem aquelas dores no corpo, que são aquelas dores eminentemente físicas, certo? Nas quais a prova e expiação vem numa forma de uma enfermidade, que pode ser uma enfermidade visível, como um câncer, pode ser uma enfermidade invisível, entre aspas, como um Alzheimer, ou seja, são dores no corpo. Certo? E, por fim, são aquelas dores que ela denomina dores do sentimento, certo? Ou dores do coração, ou dores da afetividade, certo? Que vem de muitas vezes das perdas, dos abandonos em que as pessoas passam durante a sua existência. Então são dores. Essas dores nos batem a porta em diferentes tempos da nossa vida, certo? Em diferentes janelas da nossa existência. E todas elas, como ela afirma, é necessário que nós edifiquemos a fé. Certo? Em cada um desses aspectos, a nossa fé vai ser provada, exercitada, trabalhada. Certo? A fé é um instrumento essencial na superação dessas provas e expiações de uma forma positiva. Isso é uma questão importante, porque, como afirma
o nosso amigo Vitor Hugo, no livro Calvário da Libertação, olha, tome cuidado, tomemos cuidado. A fé que nós possamos ter não significa, certo, que vai nos isentar das provas e expiações. Ou, em outras palavras, certo? Muitas vezes utilizamos a nossa fé, que seja espírita, católica, protestante, como uma mercadoria de troca para com o Criador, para com a espiritualidade, para com os mentores. Eu tenho a fé, portanto, não preciso e não vou passar pelas provas e expiações. A fé, como o nosso amigo Vitor Hugo destaca, ela é uma fonte de energia, uma fonte de apoio, um instrumento de superação, de ver as circunstâncias da vida de uma forma positiva. Aí entra a nossa fé espírita, que explica que as nossas provas e expiações vêm das nossas vidas anteriores, vêm muitas vezes de uma atitude negativa no presente, ou seja, ela mostra claramente, certo, que nós somos responsáveis por aquilo que fizemos e por aquilo que fazemos no presente. Esse é o primeiro alerta. O segundo é a nossa própria amiga Joana de Ângeles, que destaca, olhe, tome cuidado. Além do primeiro cuidado, que é você utilizar a fé como mercadoria de troca, o sofrimento, as provas e expiações, muitas vezes elas trazem sequelas. O que é uma sequela? A sequela é um efeito indesejado. Qual é o efeito desejado das provas e expiações? É você resgatar o passado e construir um futuro melhor, que é a frase da Revista Espírita. Esse é o objetivo, mas tem sequelas. Que sequelas? Muitas vezes você não tem esta fé, não tem esse entendimento, então você entra num processo de revolta. Mas por que comigo? Logo comigo? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? E dessa revolta, muitas vezes, você entra em situações de ressentimento, de ódio, certo? De destruição. Você muitas vezes se mata. É as sequelas do sofrimento, as sequelas que levam você a um processo depressivo, a um processo de neurastenia, um processo de amargura permanente, de revolta perante a vida, perante as situações, perante as provas e expiações. Tomemos muito cuidado. As provas e expiações é um instrumento de progresso, é um processo e não uma ação punitiva da espiritualidade. Certo? Então, muitas vezes, as provas e expiações podem trazer sequelas, não elas em si, mas como nós reagimos a elas. Tomemos cuidado. É necessário que nós tenhamos e desenvolvemos a nossa fé positiva, certo? A nossa fé ativa, em que nós nos liguemos ao Cristo pela ponte da fé e agirmos no presente da forma melhor possível. E para utilizar e finalizar, vamos utilizar uma nova frase, um novo pensamento da nossa amiga Joana de Ângeles, que vocês acabaram de ver agora na tela, em que ela afirma que, olha, nunca deixe de confiar nos desígnios de Deus, ou seja, nunca deixe de perder a sua fé na bondade, na misericórdia do Cristo, do plano espiritual. Por quê? Porque muitas vezes nós somos ajudados de uma forma as mais diversas e invisíveis possíveis. E sem essa ajuda, não conseguiríamos superar as nossas provas e expiações. Como diz a nossa amiga Alcione, no livro Renúncia, é necessário que nós aprendamos a compartilhar com Cristo as nossas provas e expiações. Se não conseguirmos fazer isso de uma forma positiva, certo? Vamos muitas vezes passar pelas provas e expiações
de uma forma que ela vai nos trazer sequelas absolutamente indesejáveis. E para finalizar, reafirmo um pensamento do nosso amigo Vitor Hugo, que vocês acabaram de ver, em que ele diz: olha, meu amigo, a carga de aflições que por que passas não significa abandono a que esteja já legado, e sim que não é esquecido. O Senhor conhece os nossos dramas, conhece as nossas dores, as provas e expiações, e vamos vencer. Bem, vocês vão receber todo o trabalho, porque aqui é apenas uma síntese, tanto a apresentação completa quanto o texto completo. Aconselho que leiam com carinho. E um grande abraço a todos. E certamente nos vemos no futuro.